Uma jovem de 16 anos, filha de uma faxineira, trabalha meio período para ajudar a família e realiza seu sonho de jantar em um restaurante fino pela primeira vez. Ao ser humilhada pelos funcionários e clientes devido à sua aparência simples, ela revela uma verdade tocante sobre sua vida que transforma completamente a perspectiva de todos, especialmente do proprietário do estabelecimento, levando a uma reviravolta emocional inesperada. Ela olhou para o espelho do banheiro da escola pela última vez naquele dia, ajeitando o único vestido que tinha, um azul marinho simples que a mãe havia comprado numa promoção 2 anos atrás. Ana Clara sabia que não era a roupa mais bonita do mundo, mas era tudo o que possuía de mais elegante. Aos 16 anos, ela finalmente havia juntado dinheiro suficiente para realizar um sonho que carregava há meses: jantar no restaurante Vila Romana, o mais famoso de sua cidade no interior de São Paulo. Hoje é o dia, sussurrou para si mesma, tocando delicadamente o pequeno envelope em sua bolsa, onde guardava as notas amarrotadas que havia economizado, trabalhando como auxiliar numa papelaria durante as tardes, depois das aulas. Cada real ali representava uma escolha. Não comprar um lanche na escola, não pegar o ônibus quando podia ir caminhando, não comprar aquele caderno novo que tanto queria. A caminhada até o centro da cidade levou 40 minutos. Ana Clara morava no bairro Santa Rita, onde as casas eram pequenas e as ruas não tinham asfalto completo. Conforme se aproximava do Vila Romana, sentia o coração acelerar. Havia passado tantas vezes por ali, sempre observando através dos vidros as pessoas elegantes jantando sob as luzes douradas, os garçons impecáveis servindo pratos que pareciam obras de arte. Quando finalmente parou em frente ao estabelecimento, suas mãos tremiam levemente. O restaurante era ainda mais impressionante de perto. Fachada de mármore, plantas ornamentais perfeitamente cuidadas e uma porta de vidro que refletia sua imagem inteira. Por um momento, Ana Clara hesitou. Seria mesmo seu lugar ali? A senhora Helena sempre diz que todos merecem sonhar, murmurou, lembrando das palavras da mãe. Helena trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para sustentar Ana Clara e o irmão mais novo, João Pedro. Nunca reclamava, nunca se queixava, apenas trabalhava com a dignidade de quem sabia o valor de cada oportunidade. Respirou fundo e empurrou a porta. O ambiente interno era como um conto de fadas. Lustres de cristal pendiam do teto. Mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, música clássica suave preenchendo cada canto. O cheiro de especiarias finas misturado ao aroma de flores frescas criava uma atmosfera que Ana Clara jamais havia experimentado. Um homem de terno escuro, cabelos grisalhos penteados com gel, aproximou-se dela. Seu olhar percorreu rapidamente a aparência da menina. Do vestido simples aos sapatos gastos, da bolsa pequena de couro sintético ao cabelo preso com um elástico comum. Boa noite, disse Ana Clara, tentando manter a voz firme. Eu gostaria de uma mesa, por favor. O maître, como ela descobriria depois que se chamava Roberto, franziu levemente a testa. Vocês têm reserva? Reserva? Ana Clara piscou confusa. Não. Eu não sabia que precisava. Tem alguma mesa disponível? Roberto olhou ao redor do salão. Havia claramente mesas vazias, mas sua expressão sugeria hesitação. Bem, nosso restaurante tem um padrão específico de clientela. Talvez a senhorita se sentisse mais confortável em outro lugar. As palavras atingiram Ana Clara como um soco no estômago. Ela entendeu imediatamente o que ele realmente queria dizer. Suas bochechas esquentaram, mas manteve a postura ereta. Eu tenho dinheiro, disse baixinho tocando a bolsa. Economizei por meses para vir aqui. Uma mulher elegante numa mesa próxima olhou na direção delas, cochichando algo para o marido. Ana Clara notou o olhar de desaprovação, como se sua presença ali fosse uma ofensa pessoal. Roberto suspirou. Olha, menina, é que nosso cardápio é... Como posso dizer, um pouco mais caro do que vocês talvez estejam acostumados. Quanto custa o prato mais barato?
Ana Clara perguntou determinada. O risoto de camarão sai por R$ 180. Ana Clara engoliu seco. Era quase todo o dinheiro que tinha juntado, mas ainda assim, eu posso pagar, disse, tentando não deixar a voz tremer. Roberto pareceu genuinamente surpreso. Olhou novamente para ela, desta vez prestando mais atenção. Havia algo na determinação daquela menina que o fez hesitar. Está bem, disse finalmente. Mesa para uma pessoa. Ele a conduziu até uma pequena mesa no canto do restaurante, longe das mesas principais, quase escondida atrás de uma coluna decorativa. Ana Clara não se importou. Estar ali, finalmente, era tudo o que importava. Sentou-se cuidadosamente, observando cada detalhe ao redor. Os outros clientes usavam roupas que provavelmente custavam mais que o salário mensal de sua mãe. Joias brilhavam sob as luzes, perfumes caros flutuavam no ar. Ela se sentia como uma intrusa, mas também experimentava uma sensação de conquista que nunca havia sentido antes. O garçom, um rapaz jovem de nome Carlos, aproximou-se com o cardápio. Quando o entregou, Ana Clara notou o olhar curioso em seus olhos. Diferente de Roberto, Carlos parecia mais gentil, menos julgador. É a primeira vez que vem aqui? Perguntou Carlos, enquanto ela folheava o cardápio, fingindo entender todos aqueles nomes em italiano e francês. Sim, Ana Clara respondeu com um sorriso tímido. Sempre sonhei em conhecer este lugar. E o que a trouxe aqui hoje? Ana Clara hesitou. Parte dela queria inventar uma história, fingir que vinha de uma família rica, que isto era normal para ela. Mas algo na gentileza genuína do garçom a fez optar pela verdade. Hoje faz exatamente 1 ano que minha mãe começou a trabalhar numa casa nova, disse baixinho. Ela limpa a casa de uma família muito rica e sempre me conta como é bonita, como tem quadros nas paredes e flores frescas todos os dias. Eu quis conhecer um lugar assim também. Carlos sorriu de uma forma que Ana Clara não soube interpretar. Havia tristeza ali, mas também algo que parecia respeito. Que bela razão, disse ele. E já decidiu o que vai querer? Ana Clara apontou para o risoto de camarão. Este aqui, por favor. Ótima escolha. E para beber? Água está bom. Enquanto Carlos se afastava, Ana Clara permitiu-se relaxar um pouco. Estava conseguindo. Estava realmente ali, naquele lugar dos seus sonhos. Tirou discretamente o celular do bolso e fez uma selfie rápida, ansiosa para mostrar para a mãe mais tarde. Foi então que ouviu a conversa da mesa ao lado. Que absurdo, dizia uma mulher de meia idade, cabelos loiros perfeitamente arrumados, joias chamativas. Este lugar está perdendo completamente o padrão. Como podem deixar qualquer pessoa entrar aqui? É verdade, concordou o homem com ela, presumivelmente seu marido. A gente paga caro justamente para não ter que dividir o ambiente com esse tipo de gente. Ana Clara fingiu não ouvir, mas cada palavra era como uma facada. Suas mãos começaram a tremer levemente sobre a mesa. Olha só a roupa que ela está usando, continuou a mulher. E essa bolsa deve ter comprado numa camelô. Roberto está ficando mole, resmungou o homem. Na minha época, esse tipo de coisa não acontecia. O pior não eram apenas as palavras. Era o tom, como se ela não fosse uma pessoa, como se não tivesse sentimentos. Ana Clara sentiu os olhos marejarem, mas respirou fundo. Não ia embora. Não depois de tanto esforço. Carlos voltou com uma cesta de pães artesanais e manteiga especial. Quando a colocou na mesa, sussurrou. Não escute eles. Vocês têm tanto direito de estar aqui quanto qualquer pessoa. A gentileza inesperada quase fez Ana Clara chorar ali mesmo. Assentiu em agradecimento, não confiando na própria voz naquele momento. Quando o risoto chegou, era ainda mais lindo do que ela havia imaginado. Os camarões rosados contrastavam com o arroz cremoso. Ervas frescas decoravam o prato como pequenas obras de arte. O primeiro garfada foi uma explosão de sabores que Ana Clara jamais havia experimentado. Por alguns minutos, esqueceu completamente onde estava, perdida na experiência gastronômica.
Cada garfada era um pequeno paraíso, uma recompensa por todos os sacrifícios que havia feito para chegar até ali. Foi quando ouviu passos se aproximando. Levantou os olhos e viu um homem elegante, por volta dos 50 anos, parado ao lado de sua mesa. Tinha o porte de alguém importante, ombros eretos, roupas caras, um relógio que brilhava no pulso. "Com licença", disse ele, voz firme, mas não agressiva. "Você poderia me explicar exatamente o que está fazendo aqui?" Ana Clara engoliu o pedaço de risoto que estava mastigando, o coração disparando. "Eu estou jantando, senhor. Isto eu posso ver, mas me parece óbvio que você não pertence a este ambiente. Este restaurante tem uma clientela específica, um padrão que deve ser mantido." As palavras ecoaram pelo restaurante. Algumas pessoas nas mesas próximas pararam de comer para observar a cena. Ana Clara sentia dezenas de pares de olhos sobre ela, julgando, condenando. "Eu paguei pelo meu prato", disse ela, tentando manter a dignidade. "Tenho o mesmo direito que qualquer pessoa." O homem sorriu, mas não foi um sorriso gentil. "Direito? Menina, isto aqui não é assistência social. É um estabelecimento sério, frequentado por pessoas de bem. Você está claramente fora do seu lugar." Ana Clara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas algo dentro dela, talvez a lembrança de todos os sacrifícios da mãe, talvez a injustiça gritante daquela situação, fez com que se mantivesse firme. "E o que exatamente define uma pessoa de bem, senhor?" A pergunta saiu mais corajosa do que ela se sentia por dentro. O restaurante ficou ainda mais silencioso. O homem piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Seus olhos percorreram Ana Clara da cabeça aos pés novamente, como se tentasse encontrar uma falha ainda maior em sua aparência. "Uma pessoa de bem", disse ele, elevando ligeiramente a voz para que todos pudessem ouvir. "É alguém que conhece seu lugar na sociedade, alguém que não tenta se passar por aquilo que não é." Ana Clara sentiu o rosto esquentar. As palavras do homem ecoavam pelo salão, e ela podia sentir os olhares de todos os presentes sobre ela. Alguns sussurravam entre si, outros observavam em silêncio, como se assistissem a um espetáculo. "Eu não estou tentando me passar por nada", respondeu ela, a voz tremendo levemente, mas firme. "Estou apenas jantando, como qualquer pessoa tem direito de fazer." "Direito?" O homem soltou uma risada seca. "Menina, você acha que porque juntou uns trocados, pode frequentar os mesmos lugares que pessoas que construíram suas vidas com trabalho honesto? Isto aqui não é lugar para gente como você." A frase ficou suspensa no ar como uma bofetada. Ana Clara sentiu como se o chão fosse desaparecer sob seus pés. "Gente como você." As palavras reverberaram em sua mente, carregadas de todo o preconceito que ela havia enfrentado a vida inteira. Nos ônibus lotados, nas filas do SUS, nos olhares de desprezo quando caminhava pelos bairros mais ricos da cidade. Carlos, o garçom, aproximou-se hesitante. "Senhor Marcelo, talvez seja melhor..." "Não se meta, Carlos", cortou o homem, aparentemente chamado Marcelo. "Isto é entre mim e esta jovem." Roberto, o maître, também se aproximou, claramente desconfortável com a situação. "Senhor, talvez possamos resolver isso de forma mais discreta." "Discreta?" Marcelo olhou ao redor do restaurante. "Roberto, você me conhece há anos, sabe quanto dinheiro eu gasto aqui mensalmente. E agora tenho que dividir o ambiente com isto." Ana Clara sentiu cada palavra como uma punhalada. Ela olhou ao redor, procurando um rosto amigo, um sinal de apoio, mas encontrou apenas curiosidade mórbida e, pior ainda, concordância silenciosa. A mulher da mesa ao lado acenou com a cabeça, como se aprovasse completamente a atitude de Marcelo. "O senhor está certo", disse a mulher loira, levantando a voz. "A gente vem aqui para ter um ambiente refinado, não para ver qualquer coisa." Outras vozes começaram a murmurar em concordância. Ana Clara sentia-se cada vez menor na cadeira, como se estivesse encolhendo diante de toda aquela hostilidade. Foi então que algo dentro dela se quebrou.
Não sua dignidade, mas sim sua disposição para aceitar aquilo em silêncio. Pensou na mãe, Helena, que saía de casa às 5 da manhã todos os dias, voltando apenas no final da tarde, com as mãos calejadas e o corpo dolorido, mas sempre com um sorriso para os filhos. Pensou no irmão mais novo, João Pedro, que estudava à luz de vela quando faltava energia porque não conseguiam pagar a conta. Pensou em todos os sacrifícios, todas as renúncias, todos os sonhos adiados. "O senhor quer saber quem eu sou?" perguntou Ana Clara, levantando-se lentamente da cadeira. Sua voz, antes trêmula, agora soava clara e determinada. "O senhor quer mesmo saber que tipo de pessoa eu sou?" Marcelo cruzou os braços, um sorriso irônico no rosto. "Pode começar." Ana Clara respirou fundo. "Meu nome é Ana Clara Santos Silva. Tenho 16 anos e estudo no período da manhã na Escola Estadual Professor João Batista. À tarde, trabalho na papelaria do seu Joaquim, ganhando R$ 2 por hora para ajudar minha mãe a pagar as contas." O restaurante estava em completo silêncio agora. Até os garçons haviam parado para escutar. "Minha mãe se chama Helena. Ela limpa a casa de 3 famílias diferentes. A dos Andrades, às segundas e quartas, a dos Ferreira, às terças e quintas, e a dos Oliveira, às sextas e sábados. Ela ganha R$ 400 por casa, por mês. R$ 1.200 para sustentar 2 filhos e pagar aluguel, luz, água, comida." Ana Clara fez uma pausa, observando as expressões ao redor. Algumas pessoas baixaram o olhar. Domingo é o único dia que ela não trabalha, mas mesmo assim fica lavando nossa roupa no tanque porque não temos máquina. Suas mãos estão sempre vermelhas e ressecadas pelos produtos de limpeza. Ela nunca reclama, nunca se queixa, nunca nos faz sentir culpa por nossa situação. A voz de Ana Clara começou a embalar com emoção, mas ela continuou. "Para conseguir os R$ 180 deste prato, eu trabalhei 2 horas extras todos os dias, durante 2 meses. Deixei de comprar caderno novo para a escola e usei o do ano passado. Vim caminhando até aqui para economizar os R$ 4 do ônibus. Não almocei hoje para não gastar dinheiro, porque cada real importava." Marcelo já não parecia tão confiante. Sua postura havia mudado ligeiramente, os braços não mais cruzados em posição de confronto. "O senhor perguntou se eu sei meu lugar na sociedade", continuou Ana Clara. "Eu sei exatamente qual é meu lugar. Meu lugar é estudar durante o dia e trabalhar à tarde. É ajudar minha mãe sempre que posso. É cuidar do meu irmão mais novo quando ela não está. É sonhar com um futuro melhor e trabalhar para conquistá-lo." Uma lágrima desceu pelo rosto de Ana Clara, mas sua voz permaneceu firme. "Vim aqui hoje porque sonhei com isto por meses. Não para me passar por rica, não para incomodar ninguém, mas porque acreditei que num país livre, qualquer pessoa que pode pagar por algo tem o direito de comprar. Acreditei que dinheiro honesto, mesmo que pouco, valeria alguma coisa." O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Ana Clara olhou diretamente para Marcelo. "O senhor quer saber que tipo de pessoa eu sou? Eu sou o tipo de pessoa que trabalha honestamente pelo que quer, que respeita os outros independente de quanto dinheiro tenham, que acredita que dignidade não se compra com dinheiro, se conquista com caráter." Ela pegou a bolsa e colocou as notas amarrotadas sobre a mesa, todo o dinheiro que havia juntado com tanto esforço. "Aqui está o pagamento pelo meu prato. Cada real foi ganho com trabalho honesto. E se isso não for suficiente para me dar o direito de estar aqui, então talvez este lugar não seja tão especial quanto eu pensava." Ana Clara começou a se afastar da mesa, mas a voz trêmula de alguém a fez parar. "Espera!" Era uma voz masculina, mas não de Marcelo. Ana Clara se virou e viu um homem mais velho, cabelos completamente brancos, sentado sozinho numa mesa no canto oposto do restaurante. Ele se levantou lentamente, apoiando-se numa bengala elegante e caminhou em direção a ela. "Como é seu nome mesmo, querida?" perguntou ele, com uma voz gentil que contrastava completamente com todo o ambiente hostil. "Ana Clara", respondeu ela confusa.
O homem assentiu e olhou ao redor do restaurante, seu olhar passando por cada rosto presente. Ana Clara, você acabou de dar uma lição de dignidade para todos nós aqui, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Em 68 anos de vida, raramente vi tanta classe e elegância verdadeira numa pessoa tão jovem. Ele se virou para Marcelo, que parecia ter perdido completamente a arrogância inicial. Marcelo, não é mesmo? Eu o conheço de nome. Você é dono de 3 concessionárias de carros, certo? Marcelo assentiu, visivelmente desconfortável. Interessante, continuou o homem idoso. Eu tenho uma concessionária também. Na verdade, tenho uma rede delas. Talvez você conheça. Grupo Automóveis Premium. O rosto de Marcelo ficou pálido. Ana Clara não entendeu completamente, mas pelo murmúrio que se espalhou pelo restaurante, era evidente que aquele nome significava algo muito importante. Senhor Antônio, gaguejou Marcelo. Eu não sabia que o senhor estava aqui, pois deveria saber, disse Antônio, sua voz agora mais firme, porque sou o proprietário deste restaurante. Ana Clara sentiu o coração parar. O dono do Vila Romana estava ali, tinha ouvido tudo, tinha presenciado toda a sua humilhação. E sabe de uma coisa, Marcelo? Continuou Antônio. Em todos os anos que este restaurante funciona, nunca me senti tão envergonhado dos meus clientes quanto hoje. O silêncio era absoluto. Ana Clara podia ouvir seu próprio coração batendo. Esta jovem, disse Antônio, apontando para Ana Clara, demonstrou mais educação, mais dignidade e mais classe em 5 minutos do que algumas pessoas aqui mostraram em anos de frequência. Ele olhou diretamente para a mulher loira que havia feito os comentários maldosos. Senhora Patrícia, a senhora vem aqui há quantos anos? 10, 12. E em todo esse tempo, alguma vez tratou os funcionários com a metade do respeito que esta menina demonstrou hoje? A mulher abaixou a cabeça, sem responder. Antônio voltou-se para Ana Clara, seus olhos brilhando com uma emoção que ela não conseguia identificar. Querida, você me lembrou porque abri este restaurante há 30 anos. Não foi para criar um ambiente de exclusão social, mas para oferecer uma experiência gastronômica especial para quem a valoriza, independente de sua origem. Ele fez uma pausa, olhando novamente ao redor do salão. Se essa parte tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso, porque histórias como a de Ana Clara nos lembram que a verdadeira riqueza está no caráter de uma pessoa. Ana Clara não sabia o que dizer, nem o que fazer. Tudo havia mudado tão rapidamente que sua mente ainda tentava processar o que estava acontecendo. Antônio colocou a mão gentilmente no ombro de Ana Clara, um gesto paternal que a fez sentir-se segura pela primeira vez desde que entrara no restaurante. Querida, você não vai embora, disse ele com firmeza. Pelo contrário, gostaria muito que terminasse sua refeição, como minha convidada. Ana Clara olhou para o prato pela metade sobre a mesa, depois para o dinheiro que havia deixado ali. Mas eu posso pagar, senhor. Não preciso de caridade. A resposta fez Antônio sorrir. Um sorriso genuíno, cheio de admiração. Não é caridade, Ana Clara. É um convite. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Ele se virou para Roberto, o maître, que estava parado a alguns metros de distância, claramente constrangido por sua atitude inicial. Roberto, prepare nossa melhor mesa para a senhorita Ana Clara. E quero que ela seja tratada como nossa convidada de honra. Roberto assentiu rapidamente. Claro, senhor Antônio. Imediatamente. E Roberto, continuou Antônio, sua voz mais séria. Quero conversar com você depois sobre os critérios que você tem usado para receber nossos clientes. O maître engoliu seco e saiu apressado para preparar a mesa. Marcelo, que havia ficado em silêncio durante toda a troca, tentou se aproximar de Antônio. Senhor Antônio, eu acho que houve um mal-entendido aqui. Antônio o interrompeu com um olhar que poderia congelar água. Mal-entendido? Marcelo, eu ouvi cada palavra que você disse. Ouvi você chamar esta jovem de isto. Ouvi você questionar se ela era gente de bem.
A voz de Antônio subiu ligeiramente, garantindo que todos no restaurante pudessem ouvir. Deixe-me esclarecer uma coisa para o senhor e para todos aqui presentes. Riqueza material não determina o valor de uma pessoa. Educação não se mede pela conta bancária e verdadeira classe é o que Ana Clara demonstrou aqui hoje, não o que o senhor mostrou. Marcelo tentou protestar. Mas, senhor Antônio, eu sou cliente há anos, eu gasto muito dinheiro aqui. E é exatamente por isso que sua atitude é ainda mais decepcionante, replicou Antônio. Você teve exemplos de como se comportar, teve oportunidades de aprender e ainda assim escolheu a crueldade. Ana Clara observava a cena, ainda processando a mudança drástica da situação. Há poucos minutos, estava sendo humilhada publicamente e agora o próprio dono do restaurante estava a defendendo. Senhor Antônio, disse ela baixinho, o senhor não precisa fazer isso por mim. Eu posso ir embora, não quero causar mais problemas. Antônio se virou para ela e Ana Clara viu algo em seus olhos que a surpreendeu. Lágrimas não derramadas. Ana Clara, você me lembrou de algo que eu havia esquecido. Posso te contar uma história? Ela assentiu, curiosa. Há 42 anos, eu era um garoto de 17 anos que morava numa favela na zona leste de São Paulo. Minha mãe, Dona Maria, lavava roupa para fora para nos sustentar. Meu pai havia nos abandonado quando eu tinha 12 anos. O restaurante inteiro estava ouvindo agora, fascinado pela confissão inesperada do proprietário. Um dia, consegui um emprego como office boy numa empresa pequena. No meu primeiro dia, usei a única camisa social que tínhamos em casa, uma que minha mãe havia passado e repassado até ficar perfeita. Estava tão orgulhoso. Antônio fez uma pausa, perdido nas lembranças. Quando cheguei na empresa, os outros funcionários riram da minha roupa, do meu jeito de falar, do fato de eu não saber usar o elevador. Me chamaram de favelado na frente de todo mundo. Eu quis desistir, voltar para casa, nunca mais sair da favela. Ana Clara sentia-se conectada com cada palavra. Ela conhecia aquela dor. Mas o dono da empresa, seu Eduardo, me chamou na sala dele. Sabe o que ele me disse? O quê? Ana Clara perguntou, genuinamente curiosa. Ele disse, Antônio, não deixe que a ignorância dos outros defina quem você é. Você tem algo que dinheiro não compra. Determinação. Use isso. Antônio olhou diretamente para Ana Clara. Aquele homem me deu a primeira oportunidade real da minha vida. Me ensinou que sucesso não é sobre onde você nasceu, mas sobre onde você está disposto a chegar. E o senhor chegou longe, disse Ana Clara, impressionada. Sim, cheguei, construí um império empresarial. Tenho mais dinheiro do que posso gastar numa vida inteira. Mas sabe o que aconteceu no processo? Ana Clara balançou a cabeça. Eu esqueci de onde vim. Esqueci da dor que senti naquele primeiro dia de trabalho. Esqueci por que abri este restaurante. Para ser um lugar onde qualquer pessoa pudesse ter uma experiência especial, não um clube exclusivo para esnobismo. Ele olhou ao redor do salão, observando as expressões constrangidas dos outros clientes. Você me despertou, Ana Clara. Me lembrou porque comecei tudo isso. Carlos, o garçom que havia sido gentil desde o início, aproximou-se timidamente. Senhor Antônio, a mesa da senhorita Ana Clara está pronta. Ótimo. Ana Clara, você me faria a honra de aceitar meu convite para jantar? Não como um favor, mas como uma oportunidade para mim de me redimir. Ana Clara hesitou. Eu não sei se... Por favor, insistiu Antônio. Deixe-me mostrar como este lugar deveria tratar todos os seus clientes. Ela assentiu, ainda meio perdida com tudo que estava acontecendo. Carlos a acompanhou até uma mesa linda, bem no centro do salão, com vista para todo o restaurante. A mesa estava impecavelmente arrumada, com flores frescas e a melhor louça da casa. Senhor Antônio, disse Ana Clara quando se sentaram, eu ainda não entendo por que o senhor está fazendo isso. Antônio sorriu. Porque você me ensinou algo hoje. Você me mostrou que dignidade não tem preço, que caráter não se vende e que às vezes as pessoas mais ricas de espírito
São aquelas que têm menos no bolso. Ele fez sinal para Carlos. Traga o melhor que temos na casa. Quero que Ana Clara experimente o que fazemos de mais especial. Mas isso deve custar muito caro, protestou Ana Clara. Dinheiro eu tenho, disse Antônio. O que eu não tinha até hoje era a lembrança do que realmente importa. Você me devolveu isso. Então, na verdade, eu é que estou em dívida com você. Enquanto Carlos organizava a nova refeição, Ana Clara percebeu que o ambiente do restaurante havia mudado completamente. As pessoas falavam em tons mais baixos, pareciam menos arrogantes. Marcelo havia saído silenciosamente, assim como a mulher loira que havia feito os comentários maldosos. Eles foram embora, observou Ana Clara. E é melhor assim, respondeu Antônio. Um ambiente só é verdadeiramente elegante quando todas as pessoas nele se sentem bem-vindas. Carlos voltou com uma seleção de aperitivos que parecia uma obra de arte. Canapés de salmão defumado, tártaro de atum com alcaparras e brusqueta de tomate confit. Ana Clara olhou para os pratos impressionada. Isso é mais bonito que os quadros da escola. A observação fez Antônio rir genuinamente. Você tem um jeito especial de ver as coisas, Ana Clara. Me conte mais sobre sua família. Enquanto experimentava os aperitivos, cada um mais delicioso que o anterior, Ana Clara contou sobre Helena, sobre João Pedro, sobre os sonhos que tinham como família. Falou sobre como a mãe sempre dizia que educação era a única herança verdadeira que podia deixar para os filhos. Sua mãe parece uma mulher excepcional, comentou Antônio. Ela é, disse Ana Clara, os olhos brilhando com orgulho. Às vezes eu fico triste porque ela trabalha tanto e nunca pode fazer as coisas que gosta. Ela adora flores, mas nunca compramos porque são luxo desnecessário, como ela diz. E qual é o sonho dela? Ana Clara hesitou, depois sorriu. Ela sempre quis ter um jardim. Uma casinha pequena com um quintal onde possa plantar flores e temperos. Diz que seria como um paraíso. Antônio assentiu pensativo. E o seu sonho, Ana Clara? O que você quer fazer da vida? Eu quero estudar administração, disse ela sem hesitar. Quero entender como os negócios funcionam, como as empresas crescem. Quero ter condições de dar uma vida melhor para minha família. Por que administração especificamente? Ana Clara corou um pouco. Porque eu sempre fico pensando, como será que uma pessoa como o senhor conseguiu sair de onde saiu e chegar onde chegou? Que conhecimentos precisa ter? Que decisões precisa tomar? A resposta pareceu tocar Antônio profundamente. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, observando a jovem à sua frente. Ana Clara, disse ele finalmente, você sabe que hoje não é apenas um jantar especial para você, não é? Como assim? Hoje é o dia em que você mudou a vida de muitas pessoas aqui, incluindo a minha. Ana Clara não entendeu completamente, mas algo no tom de Antônio lhe disse que aquela noite estava longe de terminar. Onde você está assistindo essa história? Pensou ela consigo mesma, como se alguém pudesse realmente estar acompanhando aquele momento surreal. Eu gostaria de saber de qual cidade vocês me acompanham nesta noite que está mudando tudo. O prato principal chegou, um filé mignon com risoto de cogumelos que superou todos os sonhos gastronômicos que Ana Clara já havia tido. Mas ela mal notou, porque via em Antônio uma transformação acontecendo diante de seus olhos, como se ele estivesse redescobrindo algo que havia perdido há muito tempo. Antônio observava Ana Clara comer com o mesmo fascínio de uma criança descobrindo o mundo. Cada expressão de prazer genuíno no rosto dela parecia despertar algo profundo em sua memória. Sabe, Ana Clara, disse ele, cortando delicadamente seu próprio prato. Você me fez lembrar do primeiro dia que pisei num restaurante fino na minha vida. Quando foi? Perguntou Ana Clara, curiosa. Eu tinha 23 anos. Havia acabado de conseguir minha primeira promoção na empresa do seu Eduardo, de office boy para assistente administrativo. Era um aumento pequeno, mas para mim representava o mundo. Antônio pausou, perdido na lembrança.
Decidi comemorar levando minha mãe, Dona Maria, para jantar num restaurante elegante. Ela havia trabalhado tanto para me apoiar, merecia aquilo. E como foi? Desastroso, Antônio riu, mas havia uma pontada de dor na risada. Chegamos no restaurante. Não era nem metade do que o Vila Romana é hoje. E o maître nos olhou como se fôssemos alienígenas. Minha mãe estava com seu melhor vestido, mas era um vestido simples, comprado numa loja de departamento. Ana Clara parou de comer, completamente absorta na história. O maître nos colocou numa mesinha no canto, perto da porta da cozinha. Durante todo o jantar, outros clientes nos olhavam com desprezo. Minha mãe percebeu, claro, ela sempre percebia essas coisas. O que ela fez? Ela segurou minha mão por cima da mesa e disse: "Filho, não é o lugar que nos define, é o que carregamos no coração. Um dia, quando você tiver seu próprio negócio, lembre-se de como nos sentimos hoje." Ana Clara sentiu um arrepio. E o senhor lembrou. Durante anos, sim, quando abri meu primeiro negócio, um pequeno lava-rápido, eu tratava todos os clientes igual, do dono da Mercedes ao cara com um Fusca 73. Quando abri a primeira concessionária, mantive os mesmos princípios. Antônio fez uma pausa, olhando ao redor do restaurante. Mas o sucesso às vezes é um veneno sutil, Ana Clara. Ele te faz esquecer quem você era, te faz pensar que você sempre foi quem você é agora. O senhor esqueceu da sua mãe? Não esqueci dela, disse Antônio rapidamente. Dona Maria morreu há 8 anos. Até o último dia, eu cuidei dela. Comprei uma casa linda, dei tudo o que ela merecia, mas o quê? Mas esqueci das lições dela. Esqueci da dor que sentimos naquele restaurante. E pior, comecei a frequentar lugares onde pessoas como nós éramos excluídas e não fazia nada para mudar isso. Ana Clara processou as palavras. O senhor acha que sua mãe ficaria desapontada? A pergunta atingiu Antônio como um soco no estômago. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou disfarçar, mas Ana Clara percebeu. Desculpe, disse ela rapidamente. Não queria... Não, interrompeu Antônio. Você tem o direito de perguntar. E sim, acho que ela ficaria desapontada. Ficaria desapontada de ver que criei um ambiente onde pessoas como você, como nós éramos, fossem tratadas com desprezo. Ele chamou Carlos com um gesto discreto. Carlos, me traga o telefone do escritório, por favor. Enquanto esperavam, Antônio continuou. Sabe o que mais me impressiona em você, Ana Clara? O quê? Sua dignidade. Mesmo sendo humilhada, mesmo sendo tratada como inferior, você manteve a classe. Não gritou, não fez escândalo, não rebaixou seu nível ao nível deles. Minha mãe sempre diz que a gente não pode controlar como os outros nos tratam, mas pode controlar como reagimos, respondeu Ana Clara. Sua mãe é uma sábia. Carlos trouxe o telefone. Antônio discou um número que sabia de cor. Roberto, Antônio aqui. Sim, eu sei que é seu dia de folga. Preciso que você venha ao restaurante agora. É urgente. Não aconteceu nada grave. Na verdade, aconteceu algo muito bom. Ele desligou e se voltou para Ana Clara. Ana Clara, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Quando você estava sendo humilhada ali, o que te deu força para não sair correndo? Ana Clara pensou por um momento. Eu pensei na minha mãe, em todos os sacrifícios que ela fez, em como ela nunca desistiu, mesmo quando as coisas ficaram muito difíceis. E pensei que se eu saísse correndo, estaria desrespeitando não só a mim, mas a ela também. Conte-me sobre os sacrifícios da sua mãe. Ana Clara hesitou, mas algo na sinceridade de Antônio a encorajou a falar. Quando meu pai nos abandonou há 4 anos, minha mãe tinha 2 opções: aceitar a ajuda dos parentes, que sempre fizeram questão de nos humilhar, ou lutar sozinha. Ela escolheu lutar. Deve ter sido muito difícil. Houve noites que ela não jantou para que eu e João Pedro pudéssemos comer. Houve dias que ela trabalhou doente porque não podia perder nem um dia de salário. Ela vendeu tudo que tinha de valor. As joias que minha avó havia deixado, os móveis bons que tínhamos,
Para conseguir pagar o aluguel quando mudamos para uma casa mais barata. Ana Clara pausou, emocionada com as lembranças. Mas sabe o que ela nunca fez? Nunca nos fez sentir como se fôssemos um fardo. Nunca reclamou na nossa frente. Sempre disse que éramos sua maior riqueza, que valia a pena qualquer sacrifício. Antônio estava visivelmente emocionado. E por isso você trabalha também. Sim, não posso deixar tudo nas costas dela. João Pedro ainda é muito novo, então sou eu que preciso ajudar. Cada real que ganho na papelaria é um real a menos que ela precisa se esforçar para conseguir. Por que você escolheu economizar para vir aqui, em vez de ajudar com as contas de casa? Ana Clara corou. Porque eu precisava acreditar que tinha o direito de sonhar também. Minha mãe sempre fala sobre nossos sonhos, mas nunca fala dos dela. Eu queria provar para mim mesma que não somos diferentes das outras pessoas, só porque temos menos dinheiro. A resposta tocou Antônio profundamente. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo as palavras. Ana Clara, posso te contar um segredo? Pode. Hoje, quando eu a vi sendo humilhada, senti a mesma dor que senti há 30 anos, naquele restaurante com minha mãe. Mas também senti algo que não esperava, orgulho. Orgulho de ver uma jovem de 16 anos ter mais dignidade e classe que homens de 50. Orgulho de ver que existem pessoas como você no mundo. E vergonha. Muita vergonha de ter permitido que meu restaurante se tornasse um lugar onde isso pudesse acontecer. Um homem elegante por volta dos 40 anos entrou no restaurante e se dirigiu diretamente à mesa onde estavam. Antônio, você me assustou. Pensei que tinha acontecido algo grave, disse o homem. Roberto, quero que você conheça Ana Clara. Ana Clara, este é Roberto Martins, meu sócio e gerente geral de todos os meus restaurantes. Roberto estendeu a mão educadamente. Prazer, Ana Clara. Roberto, disse Antônio. Ana Clara me deu uma lição importante hoje. Me lembrou de valores que eu havia esquecido. E por isso, vamos fazer algumas mudanças nos nossos estabelecimentos. Que tipo de mudanças? Primeiro, vamos revisar completamente nossa política de atendimento. Quero que todos os funcionários passem por um treinamento sobre hospitalidade verdadeira, não baseada no que o cliente está vestindo ou quanto pode gastar, mas no respeito básico que todo ser humano merece. Roberto assentiu fazendo anotações mentais. Segundo, vou criar um programa de bolsas de estudo para jovens carentes que demonstrem o mesmo caráter e determinação que Ana Clara mostrou hoje. Ana Clara arregalou os olhos. Senhor Antônio? E terceiro, continuou ele, vou instituir um dia por mês em que o restaurante oferecerá jantares gratuitos para famílias trabalhadoras da região. Quero que pessoas como sua mãe possam ter a experiência que você teve hoje. Antônio, disse Roberto claramente impressionado, isso é maravilhoso. Mas posso perguntar o que inspirou essa mudança? Antônio olhou para Ana Clara com um sorriso carinhoso. Uma menina corajosa me lembrou de onde vim e por que comecei tudo isso. Ana Clara estava sem palavras. Tudo aquilo parecia um sonho. Há algumas horas estava sendo humilhada e agora estava sendo a inspiração para mudanças que poderiam afetar centenas de pessoas. Se algum dia você viveu algo assim, pensou ela, observando a transformação acontecer diante de seus olhos, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque às vezes uma única noite pode mudar tudo. Roberto se despediu, prometendo começar a implementar as mudanças imediatamente. Ana Clara e Antônio ficaram sozinhos novamente, mas agora o ambiente entre eles era de uma conexão genuína, quase familiar. Ana Clara, disse Antônio suavemente, nossa noite ainda não terminou. Há uma pessoa muito importante que eu gostaria que você conhecesse. Quem? Antônio sorriu misteriosamente. Alguém que ficaria muito orgulhosa de você. Antônio levantou-se da mesa e estendeu a mão para Ana Clara. Venha comigo, quero te mostrar algo. Ana Clara, ainda processando tudo o que havia acontecido, aceitou a mão dele e se levantou. Para onde estamos indo? Para o coração do Vila Romana, respondeu Antônio com um sorriso enigmático. Um lugar que poucos clientes conhecem.
Eles atravessaram o salão principal, passando pelas mesas, onde os clientes agora os observavam com respeito e curiosidade. Ana Clara notou que o ambiente havia mudado completamente. As conversas eram mais respeitosas, os garçons pareciam mais sorridentes, como se toda a atmosfera do restaurante tivesse sido purificada. Antônio a conduziu por um corredor elegante, decorado com fotografias antigas de São Paulo. Pararam diante de uma porta de madeira nobre com uma pequena placa dourada. Sala Dona Maria. Esta é uma sala privativa que criei há 8 anos, explicou Antônio, abrindo a porta. É onde recebo apenas as pessoas mais especiais. Ana Clara entrou e ficou boquiaberta. A sala era aconchegante e elegante ao mesmo tempo. Paredes decoradas com quadros de flores, uma mesa pequena e íntima e, ao fundo, uma estante cheia de livros. Mas o que mais a impressionou foi um retrato emoldurado numa posição de destaque. Uma mulher idosa, de sorriso doce e olhos bondosos, usando um vestido simples, mas impecável. Esta é minha mãe, Dona Maria, disse Antônio com carinho. Criei esta sala em homenagem a ela. É aqui que tomo as decisões mais importantes da minha vida. Ana Clara aproximou-se do retrato. Ela parece ter sido uma pessoa muito especial. Era. E sabe por que trouxe você aqui? Ana Clara balançou a cabeça. Porque tenho certeza de que ela gostaria muito de você e porque preciso te contar o resto da minha história. Eles se sentaram na pequena mesa. Antônio serviu água em copos de cristal e respirou fundo. Depois daquele jantar traumático que tive com minha mãe, prometi a mim mesmo que um dia seria rico o suficiente para nunca mais passar por isso. E consegui. Mas no processo, cometi o mesmo erro que jurei nunca cometer. Que erro! Tornei-me uma das pessoas que me humilharam. Ana Clara franziu a testa. Como assim? Quando meus negócios cresceram, quando comecei a frequentar círculos sociais mais altos, inconscientemente adotei as mesmas atitudes preconceituosas que havia odiado. Não de forma explícita, mas através da omissão. Antônio levantou-se e caminhou até a janela da sala, que tinha vista para a rua. Quantas vezes eu estive em situações onde pessoas simples foram maltratadas e não fiz nada? Quantas vezes fechei os olhos para a discriminação porque já não era mais contra mim? Mas o Senhor mudou, disse Ana Clara suavemente. Mudei hoje, por sua causa. Ele se virou para ela. Ana Clara, há algo que preciso te dizer e espero que você não se ofenda. O que é? Quando vi você enfrentando Marcelo com tanta dignidade, quando ouvi você falar sobre sua mãe e seus sacrifícios, eu vi minha própria mãe naquela idade, vi a luta, a determinação, a recusa de se deixar quebrar pelas circunstâncias. Ana Clara sentiu os olhos marejarem. E naquele momento, tomei uma decisão que já deveria ter tomado há muito tempo. Antônio voltou para a mesa e puxou uma gaveta, tirando de lá alguns documentos. Ana Clara, quero fazer uma proposta para você. Não como caridade, mas como um investimento no futuro. Que tipo de proposta? Quero pagar seus estudos universitários. Curso completo de administração na melhor universidade privada da cidade. Além disso, quero oferecer um estágio remunerado na minha empresa para que você ganhe experiência prática. Ana Clara ficou sem fala. Abriu e fechou a boca várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Senhor Antônio, eu não posso aceitar isso. É demais. Por que não pode? Porque eu não fiz nada para merecer. Antônio sorriu. Ana Clara, você fez mais em uma noite do que muitas pessoas fazem em uma vida inteira. Você me lembrou de quem eu realmente sou. Mas e se eu não for boa o suficiente? E se eu decepcionar o Senhor? Impossível! Uma pessoa com seu caráter nunca vai me decepcionar. Ana Clara começou a chorar, não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora que não conseguia nomear. Era gratidão, esperança, medo e alegria tudo misturado. E minha família? Minha mãe precisa de mim para trabalhar. Sua mãe não vai mais precisar trabalhar como faxineira se não quiser, disse Antônio calmamente. Como? Tenho uma proposta para ela também. Quero oferecer a Helena
a posição de coordenadora de limpeza em todos os meus estabelecimentos. Salário digno, carteira assinada, benefícios completos. Ela supervisionaria as equipes em vez de fazer o trabalho braçal. Ana Clara estava soluçando agora. Por quê? Por que está fazendo tudo isso por nós? Antônio se aproximou e colocou a mão paternalmente sobre o ombro da jovem. Porque há 42 anos, um homem chamado Eduardo me deu uma oportunidade que mudou minha vida. Ele acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E desde então, tenho uma dívida com o universo. Uma dívida? A dívida de passar adiante a oportunidade que recebi, de ser para outra pessoa o que Eduardo foi para mim. Ana Clara levantou os olhos vermelhos de lágrimas. E se eu disser não, então respeitarei sua decisão, mas espero que você pelo menos considere. Posso conversar com minha mãe primeiro? Claro, na verdade gostaria muito de conhecê-la. Ana Clara limpou as lágrimas. O senhor quer conhecer minha mãe? Muito. Uma mulher que criou uma filha como você deve ser extraordinária. Nesse momento, alguém bateu na porta da sala. Carlos entrou discretamente. Senhor Antônio, desculpe interromper, mas há uma senhora na recepção perguntando por Ana Clara. Diz que é a mãe dela e está muito preocupada. Ana Clara arregalou os olhos. Minha mãe? Mas como ela soube que eu estava aqui? Provavelmente se preocupou quando você não voltou para casa no horário esperado, disse Antônio. Carlos, traga a senhora aqui, por favor. Senhor Antônio, ela está... Bem, ela está com roupa de trabalho. Acabou de sair do serviço. E daí? Antônio perguntou, sobrancelhas franzidas. Ela é mãe de Ana Clara. Isso a torna automaticamente uma pessoa importante para mim. Carlos saiu para buscar Helena. Ana Clara estava nervosa. E se ela ficar constrangida? E se ela pensar que fiz algo errado? Ana Clara, uma mãe que criou uma filha como você não vai pensar nada disso. Alguns minutos depois, a porta se abriu e Helena entrou hesitante. Ela tinha cerca de 40 anos, cabelos presos num coque simples, roupas de trabalho limpas, mas gastas, e no rosto uma expressão de preocupação que imediatamente se transformou em alívio ao ver a filha. Ana Clara, minha filha, eu estava tão preocupada. Quando você não chegou em casa, Ana Clara correu para abraçar a mãe. Mamãe, está tudo bem. Aconteceu uma coisa incrível. Helena olhou ao redor da elegante sala, depois para Antônio, claramente confusa e um pouco intimidada. Senhora Helena, disse Antônio, aproximando-se com um sorriso caloroso e estendendo a mão. É uma honra finalmente conhecê-la. Seu Antônio Carvalho, dono deste restaurante. Helena hesitou, olhando para suas próprias mãos calejadas. Depois aceitou o cumprimento. Prazer, senhor. Desculpe incomodar. Eu só estava preocupada com Ana Clara. A senhora não está incomodando absolutamente nada. Pelo contrário, eu estava esperando ansiosamente para conhecer a mulher extraordinária que criou esta jovem maravilhosa. Helena olhou para a filha confusa. Ana Clara, o que aconteceu aqui? Ana Clara segurou as mãos da mãe. Mamãe, o senhor Antônio quer nos ajudar. Quer pagar minha faculdade e te oferecer um emprego melhor. Helena piscou várias vezes. Como? Por quê? Antônio gesticulou para que se sentassem. Senhora Helena, posso chamar a senhora de Helena? Ela assentiu, ainda aturdida. Helena, sua filha salvou minha alma hoje. E então Antônio contou toda a história, desde a humilhação que Ana Clara sofreu, até a forma digna como ela reagiu, desde suas próprias lembranças da juventude até a decisão de mudar sua vida e seus negócios. Helena ouvia em silêncio, alternando o olhar entre Antônio e Ana Clara, lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor Antônio, disse ela finalmente, eu criei minha filha para ser uma pessoa de bem, mas nunca imaginei, nunca pensei que um dia o quê, Helena? Que alguém veria nela o que eu sempre vi, que alguém reconheceria o valor que ela tem. Antônio sorriu. Helena, o valor de Ana Clara é impossível de ignorar, e qualquer pessoa que não consiga vê-lo é que tem problema de visão.
Helena olhou para a filha com um orgulho imenso. Ana Clara, você tem certeza de que quer aceitar essa oportunidade? Só se a senhora aceitar a dela, mamãe. Mãe e filha se olharam, e naquele momento, Ana Clara soube que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Helena segurou as mãos de Ana Clara entre as suas, calejadas pelo trabalho de anos, mas firmes e cheias de amor. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma felicidade que ela nunca imaginou que poderia sentir. Minha filha, disse ela, a voz embargada de emoção. Toda a minha vida eu trabalhei sonhando com este momento. Não exatamente desta forma, mas sonhando que um dia você teria as oportunidades que eu nunca tive. Ana Clara apertou as mãos da mãe. Mamãe, você me deu a oportunidade mais importante de todas. Você me ensinou a ter caráter. Antônio observava a cena, profundamente tocado. Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor Antônio. O que a senhora faz quando está em casa, depois de um dia inteiro de trabalho? Helena pensou por um momento. Cuido das crianças, faço o jantar, ajudo Ana Clara e João Pedro com a lição de casa. Às vezes, quando todos estão dormindo, fico na janela olhando as estrelas. E o que pensa quando olha as estrelas? Penso em como seria bom ter um jardim pequeno para plantar umas flores. Sempre gostei de plantas, mas nunca tive espaço ou tempo para cuidar direito. Antônio sorriu. Helena, além do trabalho que ofereci, tenho outra proposta. Outra. Quero comprar uma casa para vocês. Uma casa pequena, mas com um quintal onde a senhora possa fazer o jardim dos seus sonhos. Helena ficou pálida. Senhor Antônio, isso é impossível. Ninguém faz isso por estranhos. Vocês não são estranhas para mim. Ana Clara me devolveu algo que eu pensava ter perdido para sempre. E além disso, não é um presente sem contrapartida. Como assim? Quero que a senhora me ajude com um projeto. Lembra que falei sobre oferecer jantares gratuitos para famílias trabalhadoras? Quero que a senhora coordene isso. Quero que me ajude a identificar as famílias que mais precisam, que me ajude a entender as necessidades reais da comunidade. Helena olhou para Ana Clara, depois de volta para Antônio. O senhor realmente acredita que conseguimos fazer isso? Helena, se uma menina de 16 anos conseguiu mudar minha perspectiva inteira sobre a vida em uma noite, imagina o que vocês duas podem fazer trabalhando juntas. Ana Clara se levantou e caminhou até o retrato de Dona Maria. Senhor Antônio, posso perguntar uma coisa sobre sua mãe? Claro. A senhora Maria ficaria orgulhosa do homem que o senhor se tornou hoje? Antônio se aproximou da foto, tocando delicadamente a moldura. Sabe, Ana Clara, durante anos pensei que ela ficaria orgulhosa do meu sucesso financeiro. Mas agora entendo que ela ficaria orgulhosa das escolhas que estou fazendo hoje. Por quê? Porque ela sempre dizia que o verdadeiro sucesso de uma pessoa não se mede pelo que ela acumula, mas pelo que ela doa. Não pelo que ela constrói para si mesma, mas pelo que ela constrói para os outros. Helena se aproximou também do retrato. Ela parece ter sido uma mulher sábia. Era. E sabe o que ela me diria se estivesse aqui hoje? O quê? Perguntaram Ana Clara e Helena juntas. Ela diria, filho, agora você finalmente entendeu por que eu te criei. Nesse momento, João Pedro, o irmão mais novo de Ana Clara, apareceu na porta da sala, claramente perdido e intimidado pelo ambiente elegante. Ana, mãe, vocês estão aqui? Fiquei preocupado quando nenhuma das duas voltou para casa. Helena abriu os braços. João Pedro, vem cá, filho. O menino de 12 anos correu para o abraço da mãe, olhando curioso para Antônio. João Pedro, disse Ana Clara, este é o senhor Antônio. Ele vai nos ajudar a ter uma vida melhor. João Pedro, com a franqueza típica das crianças, perguntou, como assim melhor? Antônio se abaixou para ficar na altura do menino. João Pedro, você gosta de estudar? Gosto sim, senhor. Principalmente matemática. Que bom. Que tal estudar numa escola particular, com uma biblioteca grande e laboratório de ciências?
Os olhos de João Pedro se arregalaram. Isso existe de verdade? Existe sim. E se sua mãe e sua irmã aceitarem minha proposta, você vai estudar numa escola assim. João Pedro olhou para Helena e Ana Clara. É verdade, mãe? Ana, Helena beijou a testa do filho. É verdade, meu amor. Nossa vida vai mudar. Para melhor? Perguntou João Pedro, ainda tentando entender. Muito melhor, respondeu Ana Clara, abraçando o irmão. Antônio voltou para a mesa e pegou alguns documentos. Helena, Ana Clara, se vocês estão realmente decididas, podemos começar os trâmites amanhã mesmo. O advogado da empresa pode cuidar de toda a papelada. Papelada? Perguntou Helena. Contrato de trabalho para a senhora, matrícula de Ana Clara na universidade, matrícula de João Pedro na escola, documentação da casa. São muitos detalhes, mas nada complicado. Ana Clara sentiu uma onda de emoção. Senhor Antônio, como podemos retribuir tudo isso? Sendo quem vocês são, mantendo os valores que têm. E um dia, quando Ana Clara estiver formada e estabelecida, ajudando outras famílias, como eu estou ajudando vocês hoje. Isso é uma promessa, disse Ana Clara solenemente. Carlos apareceu na porta novamente. Senhor Antônio, desculpe interromper, mas há uma pequena confusão lá fora. Que tipo de confusão? Alguns clientes estão perguntando sobre a história de Ana Clara. Parece que a notícia se espalhou e muitas pessoas querem conhecê-la. Ana Clara ficou nervosa. Por quê? Porque sua coragem inspirou muita gente, explicou Antônio. Há pessoas lá fora que passaram por situações parecidas e se identificaram com sua história. O que elas querem? Simplesmente te conhecer, te agradecer por ter a coragem que elas não tiveram. Helena segurou a mão da filha. Ana Clara, você não precisa fazer nada que não queira. Não, mãe. Se minha história pode ajudar outras pessoas, quero falar com elas. Eles saíram da sala Dona Maria e voltaram para o salão principal. Ana Clara ficou surpresa ao ver que o restaurante estava mais cheio do que quando chegara. Havia famílias simples, misturadas com os clientes tradicionais, e o ambiente parecia mais acolhedor, mais humano. Uma mulher de meia idade se aproximou timidamente. Ana Clara, meu nome é Conceição. Trabalho como doméstica há 20 anos e nunca tive coragem de entrar num lugar como este. Depois que soube da sua história, decidi vir aqui com minha filha. Ana Clara sorriu. Que bom que veio, Dona Conceição. Este lugar é para todas nós. Outras pessoas se aproximaram, trabalhadores de várias áreas, estudantes, famílias inteiras. Todos com histórias parecidas, todos tocados pela coragem de uma menina de 16 anos que se recusou a ser humilhada em silêncio. Se algum dia você viveu algo assim, pensou Ana Clara, observando todas aquelas pessoas, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque descobri hoje que não estamos sozinhos nesta luta por dignidade e respeito. Antônio observava tudo com emoção. Ana Clara, você vê o que aconteceu aqui hoje? Vejo pessoas conhecendo pessoas, respondeu ela. Exato. Você quebrou as barreiras invisíveis que existiam neste lugar. Transformou um ambiente de exclusão num ambiente de inclusão. Helena abraçou a filha. Estou tão orgulhosa de você, minha filha. Estou orgulhosa de nós, mãe, de tudo que passamos, de tudo que aprendemos, de tudo que ainda vamos conseguir. Roberto, o sócio de Antônio, apareceu com alguns documentos. Antônio, os contratos estão prontos e tenho uma notícia interessante. Qual? 3 outros empresários que estavam aqui hoje entraram em contato. Querem participar do programa de bolsas de estudo. Querem criar um fundo para ajudar jovens como Ana Clara. É sério? Completamente. A história dela os tocou tanto que querem contribuir. Ana Clara não conseguia acreditar. Tudo isso por minha causa? Por sua causa, não, corrigiu Antônio. Por causa do exemplo que você deu. Você mostrou que dignidade e caráter são mais importantes que conta bancária. Que coragem vale mais que dinheiro. Que uma pessoa simples pode mudar o mundo ao seu redor simplesmente sendo autêntica. João Pedro puxou a blusa de Ana Clara. Ana,
Isso significa que vamos ter nosso próprio quarto? Ana Clara riu, uma risada genuína e feliz. Significa que vamos ter muitas coisas, João Pedro, mas o mais importante é que vamos continuar sendo quem somos. Uma família, disse Helena, abraçando os dois filhos. Uma família que se ajuda, completou Ana Clara. Uma família que não esquece de onde veio, acrescentou Antônio, se juntando ao abraço. E ali, no meio do Vila Romana, uma menina que havia entrado sozinha e humilhada, agora estava rodeada por pessoas que a amavam e admiravam. Sua coragem havia transformado não apenas sua própria vida, mas a vida de todos ao seu redor. 6 meses depois, Ana Clara começaria sua faculdade de administração. Helena estaria supervisionando a equipe de limpeza de 5 estabelecimentos, ganhando mais em um mês do que ganhava antes em 3. João Pedro estudaria numa escola particular, onde descobriria seu talento para engenharia. E o Vila Romana se tornaria conhecido não apenas pela excelente gastronomia, mas como o lugar onde uma menina corajosa lembrou a todos que a verdadeira riqueza está no coração humano. Mas tudo isso começou numa noite simples, quando Ana Clara Santos Silva, de 16 anos, filha de faxineira, decidiu que tinha o direito de sonhar e a coragem de lutar por seus sonhos. E essa coragem mudou tudo.